Ei, você já imaginou ser algemado por algo que não fez? Pior ainda, ser algemado só por causa da cor da sua pele? Pois é, o que aconteceu nessa história vai te deixar de boca aberta. Mas antes de eu te contar o que rolou, me diz aí nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Quero muito saber até onde essa história vai chegar e prometo que o que vem a seguir vai te fazer repensar tudo o que você acredita sobre justiça. Mas antes de começar, já deixa o like aqui embaixo porque esse vídeo deu trabalho para fazer. E isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais e chocantes como essa. Se inscreve e ativa o sininho, porque no vídeo de hoje a verdade vem à tona e vai te deixar arrepiado. A rua estava silenciosa, mas carregada de tensão. Era o tipo de noite em que até o vento parecia observar, curioso, o que estava prestes a acontecer. No meio da escuridão, luzes vermelhas e azuis cortavam o asfalto molhado, refletindo nos prédios como se anunciassem o início de algo terrível. Do outro lado da calçada, uma mulher caminhava sozinha, vestida de forma simples, mas com uma postura firme, confiante, como quem sabia exatamente quem era. O destino, porém, tinha planos diferentes para aquela noite. Em poucos segundos, o som estridente das sirenes foi seguido por gritos de comando, passos apressados e um clarão que cegaria qualquer um. Uma viatura parou bruscamente diante dela. Os policiais saíram sem hesitar, já com as mãos nas armas, apontando e gritando ordens, sem dar tempo para explicações. Eles não perguntaram o nome, não pediram documentos. Apenas viram a cor da pele dela e decidiram o resto sozinhos. A mulher, confusa, tentava entender o que estava acontecendo, mas antes que pudesse dizer qualquer palavra, sentiu o frio do metal tocando seus pulsos. Algemas. O barulho delas soou mais alto que o coração acelerado da vítima. O mais revoltante, eles não faziam ideia de quem ela era. E quando descobrissem, o arrependimento viria tarde demais. Os flashes das câmeras dos curiosos começaram a surgir, enquanto a mulher, algemada, mantinha a cabeça erguida, sem derramar uma lágrima sequer. Os policiais, cheios de arrogância, riam entre si, dizendo que era só mais uma suspeita. Um deles, o mais novo, hesitou por um instante, como se algo dentro dele dissesse que havia algo errado ali. Mas o olhar frio do sargento ao lado o calou. Eles a colocaram na viatura sem sequer ouvir sua versão, ignorando completamente os pedidos de explicação. Dentro do carro, ela respirava fundo, tentando manter o controle, enquanto lembranças de outras injustiças passavam pela mente. Mal sabiam aqueles homens que em poucos minutos o nome daquela mulher faria o sangue deles gelar. A caminho da delegacia, o rádio da viatura começou a chiar, interrompendo o silêncio pesado. Uma voz urgente ecoou. Todas as unidades, atenção! A juíza federal, doutora Elisa Andrade, acaba de deixar o Fórum Central em direção ao seu apartamento. Protejam o perímetro. O sargento, ao ouvir o nome, arregalou os olhos. A mulher, com um leve sorriso no canto da boca, quebrou o silêncio. Acho que vocês acabaram de cometer um erro, e dos grandes. Por um segundo, ninguém acreditou. O policial mais jovem olhou para ela pelo retrovisor incrédulo. Como é o seu nome mesmo? Perguntou com a voz trêmula. Ela respondeu calmamente, doutora Elisa Andrade, juíza federal da 3ª Vara Criminal. Nesse instante, o silêncio dentro da viatura se tornou mais sufocante que o som das sirenes lá fora. O sargento, suando frio, tentou disfarçar o desespero. Pegou o rádio com as mãos trêmulas e pediu confirmação à central, a voz embargada denunciando o medo que começava a dominá-lo. Central, aqui é a unidade 34, confirmar a identidade da suspeita. Nome, Elisa Andrade. O rádio ficou em silêncio por alguns segundos. Segundos que pareciam uma eternidade. Então, a resposta veio cortante como uma lâmina. Repito,
Elisa Andrade é juíza federal. Está sendo procurada pela equipe de escolta. Vocês a encontraram? O olhar da mulher, agora fria e firme, se cruzou com o do policial no banco da frente. Ele engoliu seco, o rosto pálido, percebendo o tamanho do erro. O sargento tentou disfarçar, mas a voz tremia. Doutora, deve ter havido um engano. Engano? A palavra saiu como uma ofensa. Elisa, com uma calma quase assustadora, respondeu. Engano é quando se confunde uma rua, um número, não quando se algema alguém por ser negro. Quando chegaram à delegacia, a tensão se tornou insuportável. Assim que ela desceu da viatura, dezenas de olhares se voltaram para aquela cena. Uma juíza federal, algemada, sendo conduzida por policiais que agora mal conseguiam sustentar o próprio peso da vergonha. Um dos repórteres que já acompanhava o caso da juíza nas redes sociais reconheceu imediatamente quem ela era e começou a filmar. Em questão de minutos, a gravação estava viralizando. O comandante da polícia chegou às pressas, o rosto em pânico, e ordenou que soltassem as algemas imediatamente. Mas era tarde demais. A juíza, com os pulsos marcados, ergueu as mãos diante das câmeras e disse apenas uma frase que ecoaria no país inteiro. É assim que o sistema trata os que têm a cor errada. Hoje foi comigo, amanhã pode ser com qualquer um de vocês. Aquela frase parecia um disparo, um eco que atravessou o pátio da delegacia e foi direto para milhões de telas em todo o país. Em poucos minutos, o vídeo da juíza sendo algemada já estava em todas as redes sociais. Hashtags como hashtag Justiça para Elisa e hashtag Racismo. Na polícia dominavam os trending topics. As imagens mostravam cada detalhe. O momento em que ela foi encostada no capô, o som das algemas, os rostos dos policiais rindo e, finalmente, a revelação chocante de quem era a mulher que eles humilharam. A população estava em fúria. Manifestações começaram a se formar diante da delegacia. Pessoas gritavam o nome dela como um símbolo de resistência. Era mais do que um erro policial. Era a prova viva de um sistema que ainda julgava primeiro pela cor da pele. Dentro da sala do delegado, o clima era de puro desespero. O sargento que liderou a abordagem tremia, sabendo que sua carreira estava prestes a acabar. Enquanto isso, a juíza Elisa permanecia serena, sentada diante da mesa, olhando firme para cada um deles. O delegado, suando, tentou justificar o que aconteceu, dizendo que houve uma denúncia de uma mulher suspeita rondando a região. Mas ela o interrompeu com uma voz firme que fez todos se calarem. Vocês não receberam uma denúncia. Receberam um pretexto e o usaram para praticar o que sabem fazer de melhor, julgar pela aparência. Um silêncio pesado tomou conta da sala. O policial mais jovem, o único que demonstrara arrependimento, abaixou a cabeça e começou a chorar discretamente. Ele sabia que aquilo jamais seria esquecido. A juíza então se levantou, aproximou-se e disse: "Você, rapaz, ainda pode aprender, mas esses dois..." Apontou para o sargento e o outro policial. Esses já escolheram o caminho da cegueira. Naquele momento, as câmeras entraram na delegacia e o que era apenas um caso interno se transformou em um escândalo nacional. Nas horas seguintes, o caso explodiu na mídia. Programas de televisão, portais de notícias, influenciadores e autoridades se pronunciavam indignados. O ministro da Justiça exigiu explicações imediatas e o governador convocou uma coletiva de imprensa para pedir desculpas públicas à juíza. Mas Elisa não queria desculpas, ela queria mudança. E com a força que a internet lhe deu, ela começou um movimento que abalaria as estruturas da segurança pública. Criou um projeto de lei para combater o racismo institucional dentro das forças policiais. E o país inteiro assistiu, emocionado, quando o texto foi aprovado meses depois. Os policiais envolvidos foram afastados, processados e se tornaram exemplo do que o preconceito pode custar.
não apenas para quem sofre, mas também para quem o pratica. E no fim, com os olhos voltados para a câmera, a juíza resumiu tudo o que viveu em uma única frase: vocês tentaram me calar com algemas, mas acabaram me dando uma voz que o país inteiro ouviu. Meses depois, a juíza Elisa Andrade caminhava pelas mesmas ruas onde tudo aconteceu. Agora não havia sirenes, nem gritos, nem medo, havia respeito. As pessoas se aproximavam para agradecer, dizendo que sua coragem abriu os olhos do país. Jovens negros, que antes andavam cabisbaixos, agora caminhavam de cabeça erguida, inspirados por sua história. E no silêncio daquela noite, Elisa percebeu que a dor que sentiu havia se transformado em força, uma força que nem as algemas conseguiram prender. A justiça, dessa vez, tinha um novo rosto. Um rosto negro, firme e inabalável. Mas o que mais tocava o coração de quem acompanhou essa história não era o cargo que ela ocupava. Era a mensagem que ela deixava, que a cor da pele nunca deveria ser uma sentença. E se você chegou até aqui, é porque essa história te fez pensar, te fez sentir e talvez te fez enxergar o que muitos fingem não ver. Então, antes de sair, eu te peço, deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias que revelam a verdade por trás da injustiça. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. Cada um deles traz um novo olhar sobre o que acontece todos os dias, mas que poucos têm coragem de contar. E por favor, compartilha esse vídeo com alguém. Pode ser um amigo, um familiar ou até alguém que precisa entender o que é empatia de verdade. Porque só falando sobre o racismo, só expondo, é que conseguimos mudar algo. Essa história termina aqui, mas a luta por justiça continua.